Imembuí é evolução. Olá, estamos voltando então na nossa segunda hora, nessa noite tão especial, quinta-feira, né? Já estamos nos aproximando do final de semana. Tivemos no primeiro bloco, conversamos com as mulheres empoderadas aí da Semana da Mulher, e agora a nossa grande parceira, a escola que tem uma tradição, que tem um nome aqui em Santa Maria, e que eu sou suspeita a falar, né? Porque meus filhos são cria do Colégio Fátima, né? Então, por isso que a gente está muito feliz hoje. Mas quero só lembrar que nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, também Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cislimpa, Nossas Raízes, Versa Decorações, Get Commerce e Saúde Protege. E hoje a gente então está recebendo aí a visita dos professores, né, lá do Colégio Fátima, nossos parceiros. O mais que está sempre mais aqui com a gente é o professor Antônio Campagnolo, ele que é vice-diretor. Boa noite, bem-vindo, professor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Imembuí e também a você, Lisete. É um prazer estar novamente aqui conversando contigo nesta hora interessante e bonita. Ah, que joia. Também quero dar as boas-vindas para a professora Nilza Maria Noal Garcês, coordenadora geral e coordenadora da Educação Infantil e do Berçário. Boa noite e bem-vinda. Boa noite, Lisete. Tudo bem? Bem-vinda aqui. Bem, a gente está bem feliz por tê-las aqui. E também a professora Cláudia Medianeira da Costa Gomes Ataíde, coordenadora do ensino médio. E olha que eu tenho falado tanto do ensino médio do Colégio Fátima que eu sou suspeita, porque eu realmente, depois que eu vi esse projeto, eu me apaixonei. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, é sempre um privilégio estarmos aqui com vocês, né? A rádio também é a nossa parceira, divulga as nossas atividades, então a gente está muito feliz de estar aqui neste momento. Então, vamos iniciar, mas me parece que nós temos aí um acordeonista, né? O professor Antônio, que eu sou fã dele, já lá das missas do Fátima, né? De cantar, de tocar, enfim, meus filhos fizeram a primeira comunhão, fizeram crisma, estudaram desde pequenininhos, e eu não sei o que ele tem para a gente aqui, mas vamos acompanhar agora então aqui. Quando recebemos o convite para vir ao seu programa, Lisete, eu pensei, vamos fazer uma homenagem singela que seja a esse veículo de comunicação, a Rádio Imembuí, pelos seus 81 anos, de tanta coisa boa que esta rádio tem feito e tem divulgado. E eu vou quebrar um pouquinho, então, esse protocolo da tua entrevista, né? E vou pedir licença para cantar o Parabéns Gaúcho, porque essa rádio está no coração do Rio Grande, né? E o Parabéns Gaúcho tinha que ser com acordeon. Então, nós vamos fazer o Parabéns em homenagem aos 81 anos da Rádio Imembuí. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, e que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, e que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que Deus velho conceda à Rádio Imembuí e equipe, com toda a sua benevolência, mais muitos e muitos anos de boa prosa e excelência. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, e que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, e que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Lindo! Olha, eu quero
agradecer em nome da direção, Cláudio Zap, Alcides Henrique Zap, nosso superintendente, Johnny Clay Rosa, o nosso administrativo, também o Cláudio Albert e o Pedro Zap. E agradecer por essa homenagem linda, que com certeza amanhã já vou editar, vou botar no Facebook, vou passar para os diretores aí o vídeo, porque é muito emocionante para a gente que está aqui nesse veículo de comunicação, porque 81 anos é uma trajetória de credibilidade, é a primeira de Santa Maria, e que se mantém com seriedade, com imparcialidade, com um jornalismo sério. Então, eu quero agradecer a homenagem de coração. E nós fizemos questão, Lisete, de trazer, então, como primeira pauta dessa nossa conversa de hoje, essa singela homenagem, como eu disse, mas pensada com carinho quando a gente lembra de comunicação, de rádios, veículos, a gente lembra da Rádio Membuí, né? E eu de manhã já amanheço assim, escutando o teu colega Chimitão, o programa dele, as notícias, né? Então, é uma rádio que está já no nosso dia a dia. Agradecer, porque são serviços, tantos anos de serviços prestados, não só a Santa Maria, mas ao Brasil e ao mundo todo. Hoje, com esse alcance da internet, é uma maravilha isso, né? Porque já vamos para todos os cantos do mundo. Todos os Então, mais cantos. uma vez, parabéns a você, a equipe toda, a direção desta rádio e muito sucesso para frente. Muito obrigado. Quero lembrar, pessoal, que nós estamos ao vivo no Facebook da Rádio Membuí. Já vou compartilhar a Lisete Freire de Empreender com Sucesso, também simultaneamente no YouTube e nas demais plataformas digitais. Amanhã no Instagram, no TikTok, no Kawai. Estamos em todas as plataformas digitais. Então, não tem como você não perder esse programa. E também no Radinho, para mais de 70 municípios. Você que também não é de Santa Maria, que está nos acompanhando. E eu sempre lembro que quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo que a gente vai falar hoje. Educação, que é algo sério, que é algo importante na vida das pessoas. E é aquilo que eu sempre digo, conhecimento hoje é o nosso maior ativo. Então, com os nossos convidados, né, o professor Antônio José Campagnolo, a professora Nilza Maria Noal Garcês e também com a Cláudia Medianeira da Costa Gomes Ataíde. Eu queria começar perguntando, vamos fazer um bate-papo, na verdade, né? Como é que foi o início das atividades agora neste ano, em 2023? Professora Nilza. Bem, a gente iniciou, eu acho que foi um início com sucesso, né? A gente cresceu bastante depois da pandemia, a escola perdeu muitos alunos na época, né? Mas graças a Deus a gente está recuperando. O berçário, por exemplo, fechou, ficou 2 anos fechado, e a gente abriu as portas do berçário este ano, no dia 10 de janeiro. E a gente está aí com quase o mesmo número de alunos de quando a gente fechou, né? Se não o mesmo já. A educação infantil, a mesma coisa, né? A gente está crescendo bastante, porque a gente, na época, ficaram só os alunos do ensino obrigatório, porque aqueles do maternal, de 2 e 3 anos, não tinha como trabalhar online com eles, né? Então, os pais preferiram deixar em casa, ficar em casa com eles, porque na época até os pais ficaram em casa. E a gente ficou de 400 e poucos alunos que a gente tinha só lá na educação infantil, fora o berçário, a gente ficou com 170. E graças a Deus, hoje a gente já está com quase 250 de novo, né? Nossa, eu sempre indico o Colégio Fátima, para mim é uma referência em Santa Maria. Eu falo para todo mundo sempre isso, e até porque eu já vivenciei isso com os meus filhos, né, com os dois, com a minha neta também. Então, a gente sabe o quanto o Colégio Fátima tem uma credibilidade, a seriedade, né, toda a formação. Eu tenho orgulho dos meus filhos porque eles estiveram lá no Colégio Fátima, porque eles se formaram, o caráter deles, a forma deles serem, a questão também da religiosidade deles, tudo. Então, assim, eu sou muito grata, eu acho que o Colégio Fátima, assim, ele é um diferencial em Santa Maria. Acho que... Eu queria acrescentar alguma situação em relação a esse começo de 2023.
Quando a gente pensa, termina o ano, a gente já está planejando o outro ano, né, Lisete? Sim, E eu acho com que certeza. vocês também, quando terminam o programa, já está planejando o outro. É bem assim. E nos anos anteriores, nós vínhamos de 2 anos de pandemia que a gente não conseguiu fazer aqueles encontros. A gente sempre faz um encontro que a gente chama aquele estudo, a jornada pedagógica que a gente diz, né? A jornada de estudos com os professores. Este ano foi algo assim encantador, porque você fez uma celebração eucarística, a escola, como é uma escola católica, oportunizou isso aos professores, bem preparada, com assim todas as partes do envolvimento, né, das pessoas fazendo leitura dentro da celebração, a música, a gente juntou o grupo de músicos da escola, você fez um momento maravilhoso, se deu sequência depois na escola com uma palestra informativa sobre os princípios que norteiam todo o processo, né, da educação palotina e da educação em geral. E depois, à tarde, fizemos um trabalho também de grupo com esses professores, onde se fez uma culminância como eu não via há muitos anos. Maravilhosa. E isto é energia para que a gente comece bem o processo. E eu queria que a professora Cláudia, que ela também nos auxiliou ali, que ela falasse um pouquinho disso também. Nós chamamos de Conimpal, né, que são os encontros esses que reúnem o Colégio Fátima e professores do Colégio Cenáculo de Porto Alegre. Por favor, professora, conta também um pouquinho como foi isso, porque é entusiasmante, né, realmente. Com certeza, professor Antônio. A gente ficou muito revigorado com o Conimpal. Tivemos, assim, a devolutiva dos nossos professores, né, muito empolgados. E nesse Conimpal, a gente falou sobre o perfil do educador palotino. Como tu falaste, o Colégio Fátima é uma referência, sim. Não é só a educação, mas é a humanização. É o jeito palotino de ser. Então, nós, como uma escola palotina, nós temos princípios e a gente trabalhou muito com isso com os nossos professores. O que é ser um professor palotino, né? Como a gente se envolve nas mais variadas realidades que estamos inseridos, o que fazer de diferente, pensando no nosso aluno, na nossa criança, o que fazer. Então, o Conimpal trouxe essa discussão entre todos os professores, né, daqui da cidade de Santa Maria, do Colégio Fátima e do Colégio Cenáculo de Porto Alegre. Foi uma troca de experiências. E a gente cresce muito com trocas de experiências, isso que houve. E depois desse trabalho em grupo, cada grupo apresentou uma parte. E aí se tornou mais rico ainda, porque cada vivência de cada grupo, embora o tema ou a frase às vezes se repetisse, cada um tinha uma visão diferente e nos trazia mais sugestões para o educador palotino. Lisete, olha só, o título desse terceiro Conimpal é Um Ato de Amor, Educador Palotino, um ato de amor e cuidado com a vida. Olha que coisa linda, reforçando o que você dizia antes, né, que teve os filhos estudando lá. A escola, ela vai avançando no tempo, mas ela não quer perder a sua essência. O que é a essência do Colégio Fátima? É isto. É esse cuidado com a vida, com as pessoas, né? Também com a construção do conhecimento, claro, mas não perdendo essa característica. E essa característica ela é fundamental. Eu sei pelos meus filhos, cada vez que eles vêm a Santa Maria, eles têm que passar na frente do Colégio Fátima, a Ana Clara também, e a Ana Clara ainda era no outro lado, né, o berçário ali, né? Sim. E os meus pequenos entraram, os dois ganharam medalha, porque eles entraram lá e começaram de lá e foram para o vestibular e seguiram carreira, né? Então, isso é muito importante, esse acolhimento e os pais também, esse trabalho que vocês desenvolvem com os pais presentes, eu acho que isso é muito importante também, porque a responsabilidade da educação não é só da escola, começa em casa, né? Os nossos exemplos, o auxílio que o pai faz e a escola complementa tudo isso. Então, eu acho que é um ciclo que
que precisa ser conectado, né? Tanto a família com a escola. E quando você tem família e escola juntos, a gente só pode ter seres, filhos especiais, filhos que realmente enxergam o mundo de outra forma, né? Então, isso eu sei pelos meus e sempre sou muito grata, né, por tudo isso. Mas antes da gente prosseguir a nossa pauta, nós não podemos esquecer de homenagear também, porque eu sempre digo que eu queria que ainda fosse hoje, como era quando eu era criança. O professor e o padre eram uma autoridade para a gente. E a gente, na primeira comunhão, a gente não fazia a primeira comunhão se o padre não poderia estar na festinha e o professor na casa da gente. Então, cada um fazia num dia. E nós temos aí, já temos a professora Nilza, que tem já uma trajetória grande, mas este ano, 50 anos, então, na educação, o professor Antônio Campagnolo. Ele que merece, é uma pessoa super dedicada, tem um conhecimento muito grande. Obrigado. E eu queria ter falado logo em seguida, mas aí acabei não falando. Então, professor, parabéns. Continue com esse espírito jovem, com essa sua vontade de fazer diferente, de educar com amor, com carinho, com humanização, né? E isso é muito especial. Muito obrigado, Lisete. Me sinto fortalecido e cheio de energia, né? A equipe onde eu trabalho, eu sempre digo, é uma equipe maravilhosa, porque estar na minha idade trabalhando junto deles é sempre enriquecedor, sem dúvida nenhuma. Ah, perfeito. Bom, a gente falou então do Conimpal, né? E o ensino médio, né? Projetos e desafios. Eu vou dizer que quando o professor Antônio, que esteve aqui, acho, falando do ensino médio, teve mais alguém, não lembro. É isso, foi a professora Cláudia. Gente, eu me apaixonei. E eu, seguidamente, eu estou falando no Fátima aqui, falo, vocês têm que conhecer o ensino médio do Colégio Fátima, que é uma referência, gente. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do ensino médio aí. Então, nós estamos indo para o segundo ano do novo ensino médio, né? Muitos desafios. Fizemos algumas alterações desde a última vez que estivemos aqui, umas alterações para melhor. E um dos pontos chaves é o nosso olhar especial para a área da matemática, porque a área da matemática muitos alunos apresentam dificuldade. Então, nós implementamos um olhar maior para a matemática. Então, no primeiro ano, agora nós temos 5 períodos de matemática. Olha só. E no segundo ano, 4 de matemática e mais um de educação financeira. Educação financeira é fundamental. Então, a gente está preparando eles para o futuro. E falava com o professor Antônio, né, a respeito do teu programa sobre empreendedorismo. A gente tem uma disciplina, empreendedorismo e arte, justamente para fomentar novas ideias, né, novos olhares. Então, a gente fica muito feliz de estar nessa caminhada com os nossos estudantes e eles estarem gostando bastante. E aí já quero fazer um convite, né, para um dia trazer alguns estudantes aqui e até quando vocês fizerem alguma atividade lá nessa área do empreendedorismo, chama que a gente vai fazer de lá, né, para mostrar para a comunidade, porque eu sempre digo que o empreendedorismo ele começa de pequeno, não é quando tu é adulto, tu tem que tu empreende todos os dias na tua vida, né, na tua casa, na tua família, e os pequenos também precisam. E agora nós criamos um quadro aqui também que se chama Criançando em Santa Maria, que esse quadro é de empreendedorismo, de dicas para que como eles podem empreender em pequenininhos, na leitura, quais os filmes, quais são as programações que são boas, como é que eles, em vez de eles estarem em determinados locais, vão se reunir na casa de uma família. Então, a gente está fazendo esse quadro também aqui, Criançando em Santa Maria, já pensando no empreendedorismo dos pequenos. Então, já fica aí o convite que quando vocês fizerem algo, chame que a gente vai lá para participar e para mostrar isso para a comunidade, que isso é muito importante. Sem dúvida. O que eu queria dizer assim, Lisete, que é um desafio, de fato, manter o ensino médio como nós pensamos. Quando foi feita a proposta que o MEC lançou, que obrigatoriamente em 2022
teríamos que começar o novo ensino médio. A professora Cláudia, que ela sempre esteve diante, né, de todos os estudos, os trabalhos, junto com a equipe lá nossa também de gestão, a gente conversou muito, porque a maioria das escolas, ou melhor, muitas escolas, eu não estou fazendo julgamento, só constatando, elas retiraram uma boa parte da carga horária para colocar itinerários, isso e aquilo. O Colégio Fátima não retirou nada disso, ao contrário, acrescentou. E hoje a gente tem, assim, eu diria que um currículo bem robusto, que lhe ajuda a preparar, sim. Ele não vai especificamente, digamos assim, criar treinamento para um determinado trabalho ou outro, mas quando abre a possibilidade do empreendedorismo, o que a gente está abrindo a possibilidade? Do aluno ter a sua autonomia, dele ser, vamos dizer assim, gerenciar as suas ideias, a sua criatividade. Nossa, isso é maravilhoso. E isto é o que o mundo precisa hoje. Ele não precisa, talvez, quando eles chegarem no mercado de trabalho, algumas profissões já nem existam mais, né? Porque a coisa é tão rápida. E eu penso que esta forma, né, que a professora Cláudia, junto com toda a equipe, está conduzindo, ela é a mais acertada, é a mais custosa. E eu tenho que dizer aqui, financeiramente, para o colégio, ele significa um investimento muito grande. Mas o colégio está fazendo, está avançando e acredito que o aluno é que vai ganhar com isto, sem dúvida nenhuma. Com certeza, não só o aluno, mas também os pais, né? Porque ao mesmo tempo que quando a gente vê o nosso filho crescendo, a gente vê o nosso filho evoluindo, né? E também com essa questão da educação financeira, hoje é tudo, né? A gente sabe que nós precisamos gerenciar o nosso orçamento, temos que ter esse nosso cuidado. Então, parabéns aí também por colocar isso dentro da grade, né? Porque a gente precisa que os nossos filhos aprendam a cuidar desde pequeno, né? Porque eu sempre digo que quando a coisa é muito fácil, os filhos às vezes não valorizam, né? Então, precisa ser valorizado. Então, olha, dou os parabéns aí para vocês. A gente tem ali entre uns projetos, fazer a primeira mostra científica de pesquisa. E por que pensamos assim? Porque nós temos investido muito, o Colégio Fátima, em pesquisa. E isso vem nos dando alguns retornos, né? O ano passado, a gente foi para a Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, a JAI. Nós tiramos o primeiro lugar. Olha! O trabalho com a nota mais alta foi o do Colégio Fátima. E de 4 trabalhos que a gente apresentou na jornada acadêmica, 3 foram consagrados com prêmios, com menção honrosa. Então, a nossa nota quase chegou 9,9, quase 10. Então, isso mostra o quanto nós somos uma escola de referência também a nível de pesquisa estudantil. Os nossos alunos foram selecionados num trabalho da PUC, na região de Tramandaí. Eles foram para lá também apresentar, né? Também foram premiados lá. Então, onde o Colégio Fátima está indo com as suas pesquisas, e os alunos estão sendo aprovados, os alunos estão sendo premiados. Então, isso demonstra um trabalho de toda uma equipe que nós temos lá no ensino médio, que é muito qualificada. Nós temos a grande maioria, professores mestres e doutores no ensino médio. Sim, isso é fundamental, porque eu percebo muito como o Colégio Fátima investe também na qualificação do seu quadro funcional, né, através desses eventos, né, essa formação, para que eles estejam preparados. Por mais que tu tenha um mestrado, um doutorado, mas também essa outra formação, ela contribui muito, né? É maravilhoso. Bom, a gente falou do berçário, não sei se a senhora queria acrescentar alguma coisa, porque teve a questão da pandemia, né? E, claro, já estão aí com um bom número. O berçário é lá no outro lado agora, né? O pessoal que quer levar o seu filho, ainda dá para levar? Como é que funciona? Sim, ainda a gente tem vagas ainda. Os pais podem procurar o berçário, que a gente tem algumas vagas ainda. E eu acho, sim, bem interessante, né?
porque já fazem 26 anos que eu estou no Fátima, e os meus alunos que eram da educação infantil, hoje estão trazendo os filhos para o berçário e para a educação infantil. Então, um dia desses, chegou lá no berçário o pai para procurar a vaga para a criança, né? Aí eu olhei para ele e disse assim... Não, primeiro ele disse assim, professora Nilza, a senhora está aqui no Fátima ainda. Eu estou. E você, Bruno, continua tinhoso como você era quando pequeno, né? Então, assim, ó, e ele me abraçou, ele ficou assim, ele encheu os olhos de lágrimas, ele ficou emocionado, sabe? E hoje está aí a criança dele conosco, né? E tem vários pais que foram meus alunos ali e que hoje estão trazendo os filhos. Isso Então, faz uma grande diferença, né? Diferença. E a diferença, assim, que eu percebo, eu vejo nos meus filhos, né? Que se criaram dentro do Fátima e tudo, assim, né? O Matheus, por exemplo, ele é professor da universidade lá em Lages, em Santa Catarina, tem doutorado. Hoje ele me mandou 2 passagens e me mandou uma consulta médica que custa R$500, que tem uma professora lá que é fantástica, que ela faz um exame assim, ele diz que é do fio do cabelo até o pé, não sei o quê. Aí ele falou assim, mãe, eu comprei a passagem de ida, de volta, e também a tua consulta já está paga. E eu falei assim, que isso, filho? Mas a mãe vai ter que pagar. Mãe, tu me ensinou desde pequeno, tu sempre me ajudou, agora quem tem que te ajudar sou eu, ele me disse. Eu digo, olha só que amor. Daí ele disse assim, mãe, e já reservei um hotel, porque eu vou dar aula lá em Itajaí, ele dá aula na pós nos finais de semana, fora também lá da universidade. Daí tu vai ir comigo, e eu reservei um hotel lá para tu descansar, tu vai ficar lá comigo descansando, e domingo eu vou ficar só contigo lá. E a gente volta na segunda, daí tu pode voltar na segunda, ele disse assim, coisa mais amada. Mas isso assim, ó, é da formação, os valores, né? Porque, nossa, daí eu vejo filhos de outros que não frequentaram o Fátima, porque a escola tal, e eu vejo que são bem diferentes dos meus, né? Então, eu acho que esses valores, a humanização, tudo isso faz muita diferença. E isso também é uma parceria que a gente faz com os pais, né? Porque a escola não se dá em 2 vias. É uma via pai na escola e a outra via é a escola na família, né? Exatamente. Então, os 2 se complementam. Então, eu participei de várias reuniões, né, na educação infantil, do ensino fundamental, dos anos iniciais. Então, a gente vê eu falei para eles que coisa bem boa a gente ter essa parceria, ter os pais, aquele salão cheio, e a gente vê que os pais vêm, eles gostam de estar dentro da escola. Sim. E sei lá, uma parceria transparente, de afinidades, porque eu acho que quanto mais afinidade a escola tem com a família, mais proveito vai ter o filho, a educação vai ser de muito mais qualidade, né? E que eles tenham confiança na escola. O mais importante é isso, e que a gente tenha transparência, que tudo aquilo que a gente deve dizer, a gente tem que falar, né? E os pais também para a gente. Eles são os nossos clientes e eles também têm que sair satisfeitos da escola. E os filhos deles têm que ser felizes dentro da escola. Porque ninguém aprende se não é feliz, se não está emocionalmente bem. Então, a primeira coisa é isso para o aluno aprender, desde pequeno. Se ele está bem, ele vai aprender. Se não está, a gente adulto também é assim, né? Quando a gente não está bem, a gente não se concentra, né? E é isso aí, eu acho que a parceria é muito importante, trazer os pais para a escola. Seu Antônio, qual o maior desafio a ser vencido este ano de 2023? Lisete, agora você toca numa dor, eu acho assim que de todos nós, eu penso que não é só na educação. A gente vive hoje uma aceleração em tudo. E há que se fazer mudanças na educação, sim.
Agora, a grande pergunta é como fazer essa mudança? O que mudar, mantendo aquilo que é essencial? Se você pegar lá os filósofos gregos, tinha aquelas duas correntes. Um dizia, tudo passa, tudo muda, então amanhã nada tem que ser igual ao hoje. Mas outra corrente dizia, não, a essência não muda. E talvez este seja o maior desafio, viu, Lisete? A escola vai fazendo mudanças, sim, vai fazendo. Teria que fazer mudanças maiores ainda. Eu estava agora no final de semana olhando o Antônio Novoa, que ele é um português especializado nessa área de educação, respeitado no mundo todo. E ele dizia duas coisas que são extremamente importantes dentro do trabalho da educação. Mudar o paradigma da sala de aula. E nós estamos, alguma coisa já está se fazendo, mas ainda não saímos dos moldes do século passado. Da estrutura, estou falando da estrutura. Sim, sim. Aquelas filas, já está se fazendo diferente, fazer ciclos, enfim. Mas teria que se fazer mais, sair daquele tipo de estrutura. Eu acho que com o tempo vamos caminhando para isso. E outro é manter o envolvimento do aluno. O aluno precisa trabalhar, entenda bem. Ele precisa trabalhar, estudar, pesquisar, se envolver, ler, apresentar, ter autonomia de apresentar, o professor desafiá-lo. Ele tem que estar envolvido, porque senão, Lisete, nós vamos ter uma geração amanhã ou depois que não vai saber administrar, nem se administrar, né? Então, essas coisas, você perguntar qual o maior desafio? Eu acho que é tentar manter o bom senso disto, as mudanças que precisam ir sendo feitas, mas também aquilo que precisa continuar, aquela essência, aquela tem que manter. A professora Cláudia, ela sempre nos ajuda muito a refletir isto, ela pode nos ajudar. Como é importante aquele toque que se dá, que não é aula, teoria, mas é uma vivência, é uma experiência, é uma espiritualidade. Isto humaniza, Lisete. Com certeza. E é isso que vai nos tornando cada vez mais gente. Embora a gente tenha pessoas que nem sempre entendem assim. Mas o Colégio Fátima, ele quer manter as mudanças com critério, mas quer também manter aquilo que é essencial para a continuidade dos trabalhos. A professora Cláudia pode O completar aluno isso. tem que ser o protagonista da sua aprendizagem. Olha que né? palavra linda. Protagonista, Olha só. verdade, exatamente. Dentro do novo ensino médio, nós trabalhamos muito com desafios. E quando o professor Antônio fala de mudanças, nós estamos aí numa grande mudança no ensino médio. Estamos no segundo ano em que os alunos usam uma plataforma digital, eles não têm livros físicos. A escola, ela cede os Chromebooks, que são pequenos computadores, e os pais compram uma plataforma, onde ali tem os livros, ali tem simulados, ali tem um projeto que assim, para nós é muito importante, redação nota 1000. Né? A gente tem laboratórios virtuais, então nós estamos agregando muita coisa nessa plataforma e já estamos tendo os resultados. Nós tivemos vários alunos com nota 980, alunos do Colégio Fátima, 980, 960. Então, nós estudamos e pensamos evoluir, sim, mas sem perder a essência. E qual é essa essência? É o aluno humano, trazendo a eles participação em debates, né? Trazendo a eles reflexões mais na parte espiritual, para que ele possa se conhecer através do seu projeto de vida. Hoje, inclusive, nós tivemos uma dinâmica lá no colégio, né, em que eles foram para uma sala com muitas almofadas e foi colocada uma música ambiente para eles se conectarem com ele, para eles pensarem no futuro, né? E foi feita algumas perguntas, eles com os olhos fechados. Então, tudo isso a gente vai proporcionando também em ambientes diferentes, justamente para que eles tenham novas vivências. Não só, como o professor Antônio falou, né, aquela salinha um atrás do outro. Hoje também entrei numa sala, eles estavam resolvendo uma lista de matemática.
e eles estavam de lado, cada um com seu Chromebook e fazendo a lista e um ajudando o outro. Então, eu penso que essas mudanças, elas têm que acontecer, mas são mudanças que elas têm que ser direcionadas, porque senão eles também se perdem. A gente tem pais que não concordam com o Chromebook. Não, porque no meu tempo era assim. Ok, mas no tempo deles é diferente. Mudou. A aprendizagem. E nós temos que também, né, nos modificarmos atendendo às necessidades das aprendizagens deles. Então, hoje a gente pode fazer uma experiência dentro desta plataforma que nós, no nosso laboratório físico, não podemos. Né? Então, são novas percepções de aprendizagem. E essa redação nota 1000, a gente conta com a professora Sama, ela já esteve aqui também, ela é especialista em redação. Ela, inclusive, acertou o tema desse ano também. Então, a gente fica muito feliz, porque a nossa equipe é muito comprometida. Né? Nossos professores, eles são de alto gabarito, professores muito responsáveis, criativos, incentivando grupos de pesquisa, grupo de arte também. Olha só, né? Coisa boa. A gente pensa muito nesse mundo artístico, e ontem foi o Dia das Mulheres, e os meninos do ensino médio fizeram uma homenagem para as meninas, foi conduzidas pelos meninos. Então, a gente acredita que isso também é um gesto de formar homens que veem as mulheres, que sentem elas como eles, né? Que admirem as mulheres pelo protagonismo delas, pelo jeito delas, e aprendam a ser cavalheiros, né? Com certeza, para que não aconteça o que a gente vê todos os dias, né? Os níveis de violência que tem aí, né? Muitas mulheres agredidas, muita coisa que tem acontecido, né? Então, eu acho que isso também faz com que eles enxerguem de forma diferente. Eu acho que é fundamental. E todo esse trabalho que vocês estão fazendo, assim, ó, eu fico encantada, porque eu enxergo que a educação tem que ser dessa forma. Não dá para manter o que era uma vez. Eu acho que agora é esse momento mesmo de ter o Chromebook, de ter uma plataforma, porque isso faz com que eles se interessem mais também, mas também que vão pesquisar mais, que vão ler mais. E a gente hoje, para poder ter uma pessoa que possa depois ter argumentos, conversar, ela precisa da leitura, ela precisa de uma boa redação, ela precisa saber se comunicar, falar, né? Então, chegar no mercado de trabalho já tendo a sua forma de, né, de colocar suas ideias, os seus pensamentos, de se posicionar, né? Eu acho que isso hoje o mundo tá assim, a gente precisa disso. Então, eu acho que vocês estão fazendo assim um trabalho fantástico. Eu sempre falo aqui isso, ainda nem sabia de tantas novidades, né? Que eu falo para muitas pessoas que vêm aqui, vocês têm que conhecer o ensino médio do Colégio Fátima, porque a gente vê muito em outras escolas que a gente ouve aí, mas que não chega nem perto do trabalho que vocês fazem, né? Então, eu acho que é realmente, assim, uma grande caminhada, né? Bom, e estratégias, né, que o colégio vai utilizar esse ano, então, para atender os alunos. A gente sabe que nesse mundo tão globalizado, com tanta informação, com tanta coisa que a gente vê por aí, a gente precisa realmente pensar um pouco fora da caixa, né? E como é que vocês vão conduzir isso, assim, além de, claro, ter toda essa essência, a humanização, mas também tem esse outro lado que tem que ser conduzido, porque a internet, ela é boa até por ali, porque a gente sabe que ela traz muitos prejuízos também. Então, o cuidado, esses dias até eu fiz um programa especial aqui para os pais, falando de como eles devem acompanhar, porque ela pode influenciar muito negativamente também, né? Então, eu acho que aí também tem um desafio pela frente de como conduzir, porque se tu deixar o teu filho fica o dia inteiro lá na internet, né? Fica. Então, é um desafio. Estratégia, Lisete, o que eu penso assim, e o que na escola, a gente, toda vez que a gente começa um ano, a gente olha
já projeta um pouquinho assim, vendo, né, o que a gente poderia fazer para melhorar a estrutura física, a estrutura pedagógica, a estrutura emocional no atendimento. Primeiro investimento, nós fizemos com os próprios professores e funcionários, iniciando um ano assim, com muita energia, isso que nós falamos para você. O terceiro Conimpalo, o primeiro dia, somente com funcionários e professores do colégio, enfim, toda a equipe, foi assim, um momento muito único. Continuar ouvindo e atendendo as famílias, cada setor tem, junto da sua coordenação, tem uma orientação educacional e existe também a pessoa especialista em educação, especialmente para os casos de inclusão. Esse ano, a escola já está procurando abrir o atendimento para as crianças que apresentam altas habilidades. Olha só, claro, isso não tem nada de novo porque é a legislação, mas a escola não tinha. Agora ela está começando a colocar esse projeto em atenção a essas crianças. As escolinhas, nós, os outros anos, aquelas atividades extracurricular, a gente quase não desenvolveu em função da pandemia, que tinha bloqueado. Aí, esse ano, nós começamos a organizar novamente, estamos lá com um mar de crianças frequentando. Eu acho que criança tem que frequentar uma atividade esportiva, uma atividade artística, dança, tem que frequentar. E outra questão, as estratégias pedagógicas. Constantemente a gente está atento a reuniões sistemáticas, periódicas, com professores, onde a gente traz pessoas também de fora para falar, melhorar o processo de avaliação, todo o processo pedagógico propriamente. A melhorias físicas, a gente... Claro que há todas as exigências hoje do Corpo de Bombeiros, né, para adaptar os prédios antigos como é o nosso. Então, quem passar por ali vai ver que tem pessoal trabalhando, mas isso é exatamente estratégias para nós melhor atender a nossa comunidade. Eu penso que é por aí, não sei se as minhas colegas querem colocar também alguma coisa a mais, porque a gente começa a falar esse entusiasmo pela educação, né, Lisete? Verdade. O horário vai passando. É verdade. É uma das coisas também que a gente não poderia deixar de falar, né? Que desde os pequenininhos a gente está implantando um projeto bilíngue, né? Olha! Eles têm... Era uma aula que eles tinham de inglês. A gente hoje está... né, conseguindo 2 aulas, e aí a gente vai progressivamente, né, até a gente aumentar a carga horária deles, né? A carga horária, inclusive, já aumentou, porque eles têm aula até 10 para 6, né? Antes eles saíam às 5h30, agora eles saem 10 para 6. Ai, gente, que coisa fantástica. Então, é um projeto que, claro, que também tem custos para a escola, né? Mas a escola investe bastante. Eu acho que o Fátima... não puxando brasa para o nosso assado, mas é uma das escolas que mais investe, tanto pedagogicamente quanto fisicamente. A gente está sempre em função de reforma, de construção, né? Então, e eu nunca vi ninguém negar nada. O Antônio é o que recebe os pedidos, né? Ele vai anotando, quando tu vê, tá o cara lá... fazendo. Eu vim aqui tirar as medidas de tal coisa, pai, eu achei que o Antônio tivesse esquecido, ele está fazendo. Então, um bom gestor. É um bom gestor, excelente. Bom, já estamos quase no finzinho aqui. E como a escola reagiu após a pandemia, né, financeiramente e pedagogicamente? Financeiramente até é mais fácil falar. Lisete, nós perdemos muitas matrículas, né? Nós tínhamos em torno de 1.650 matrículas e na pandemia caiu para 1.000, pouquinho mais. A escola precisou sim dispensar funcionários, professores. Ela precisou rever toda a parte de despesas, né? Inclusive, naquele primeiro ano de pandemia, a escola deu
assim para todas as mensalidades, uma gratuidade de 30% para alguns níveis e 20% para outros. Poucas instituições fizeram isto. Financeiramente, isso representou uma diminuição das reservas financeiras. Isso não significa que a escola quebrou em absoluto, porque esses dias eu ouvi alguém dizer que a escola quebrou. Não, não é isso. Financeiramente, as reservas diminuíram. Não temos as reservas que tínhamos naquela época. Então, financeiramente, esse ano, muitas escolas colocaram aumentos em torno de 10%, 12%, 15%. Nós não passamos dos 8%. Entendendo a realidade dos pais, entendendo que precisa recuperar aos pouquinhos. Mas a escola sempre com muita prudência em cima disso, né? Pedagogicamente, é isso que nós falamos aqui já, alguns projetos que a gente está tentando retomar, o caso das escolinhas, o caso, por exemplo, de altas habilidades, que agora está sendo retomado, e foi estudado isso, Lisete. O ano passado eu mesmo participei quase todos os meses de uma reunião com o pessoal da universidade, especializado nesta área, onde a gente ia ouvindo, e junto com os nossos professores também, para poder montar o projeto e desenvolver. Isso que a professora Nilza também falou, né, em relação à questão do inglês, os projetos do ensino médio que está se incrementando. Do reforço. Eu posso lhe dizer assim, claro que eu sou suspeito, vão dizer, você é da escola, o professor Antônio vai dizer sempre em favor da escola. Não. A gente tem que dizer a verdade. Exatamente. A escola, ela está se reestruturando financeiramente, sim. E pedagogicamente ela está avançando, eu diria. Não só se reestruturando. A professora Nilda e a professora Cláudia podem dizer até um pouquinho mais, se vocês também sentirem nesse sentido. Pedagogicamente, o professor Antônio falou a respeito das orientadoras educacionais. Nós temos no nosso setor a Prof. Josi, e ela faz um trabalho muito significativo com os nossos alunos. Ela atende eles para fazer um cronograma de estudo. Então, ela ajuda os alunos a perceber a importância do estudo, dando a eles estratégias, e vai montando quando que ele vai fazer o tema, quando ele vai na academia, quando ele vai, sabe? E isso dá uma segurança para as famílias, porque eles recebem por escrito. Eles constroem com a professora. Não, hoje eu tenho aula de inglês lá não sei onde. Hoje eu vou na fono, hoje eu vou na psicóloga. Uma rotina para eles não se perderem. Porque esse novo ensino médio, ele chega a ter até 19 disciplinas por série. Olha. Então, o aluno não pode deixar as coisas para amanhã. Então, a gente tem esse reforço lá no ensino médio de uma pessoa especialista para organizar, né? E também, voltando aqui aos desafios, Lisete, o grande desafio são a questão das emoções. De lidar com as emoções, porque a pandemia ainda nos trouxe, estamos vivenciando ainda reflexos da pandemia, de que os alunos muitas vezes não conseguem gerenciar as emoções, não conseguem falar com o colega, não conseguem falar com o prof. Então, tudo isso está sendo trabalhado através de palestras, através de dinâmicas, né, da própria coordenação que vai até eles. Então, esse é um dos nossos grandes desafios. Nossa, perfeito. Eu cada vez que eu ouço vocês assim, eu fico mais entusiasmada, né, por ver, né, que essa evolução que o colégio tem e que tu pode indicar com, assim, com tranquilidade, dizendo, olha, vai, porque tu vai ter certeza que teu filho vai sair muito bem de lá, né? Imagina, organizar isso é fundamental, porque muitas vezes os pais nem organizam isso, né? Então, ou não tem tempo também, né? O corre-corre do dia, mas poder ter isso ali escrito, fazer essa organização, isso não tem preço, gente, não tem preço. Então, até eu quero deixar a dica para quem está em casa, nos acompanhando. Gente, se você não está satisfeito com a escola que seu filho está, vai lá no Colégio Fátima, conhece os professores, conhece o vice-diretor, conhece lá os coordenadores, né? Vai lá ver como funciona, coloca o seu filho lá que você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso, porque eu que peguei um tempo diferente, imagina hoje, e os meus filhos têm valores assim que eu sei que foram da escola
escola. Então, imagina hoje, com tudo isso que está sendo implementado, é só evolução, é só crescimento, é mais acolhimento, é mais emoção, é mais, sabe, a humanização que o Fátima sempre trabalhou. Não é como todo mundo agora virou moda a palavra humanização, mas eu me lembro, o meu filho tem, a minha filha mais velha, 41 anos, e naquela época já tinha esse slogan. Educação e humanização para a vida. E depois o Matheus, que está com 32 anos também, e a Ana Clara com 14. Então, vocês imaginam, assim, naquela época você falava nisso. Hoje as pessoas estão tudo falando, que bonitinho, estão falando em humanização, estão falando em acolhimento. Mas o Colégio Fátima faz isso há, quanto tempo, né? Então... Muito bem, Elisete, eu acho que é isso mesmo, né? A gente vai falando, quando a gente fala de educação, é tão importante isso hoje, você já expressou em mais de uma das suas falas aqui hoje, e nós sentimos isso no dia a dia. Somos muito solidários também com todas as dificuldades, que tem algumas famílias que têm dificuldades muito grandes de lidar também com as crianças, ou mesmo com os filhos, com os jovens. A escola ainda é o local onde se consegue dizer o sim e dizer o não também. Às vezes, muitas famílias não se consegue mais dizer não, Lisete. E isto nós sentimos. A gente está falando porque a gente sente no dia a dia, né? Mas a escola, ela consegue, e não com truculência. A escola consegue exatamente porque ali é o local da construção das vivências das crianças. Então, é possível eles entender melhor por que ele não pode fazer aquilo, porque o coleguinha está do lado. Então, é o local ainda, eu acredito muito, sim, na educação da família como origem, mas acredito muito nessa educação da escola e penso, sim, que cada vez mais nós precisamos também nos envolver para melhorar, para oferecer o que de melhor nós podemos oferecer para esses jovens, para essas crianças, que serão, né, os adultos de logo mais. Exatamente. Serão os protagonistas da história, da rádio, da comunicação, né? Tudo então, isso. Eu penso dessa forma. Mas sempre olho com esperança. E, aliás, olhamos, né, a nossa equipe toda lá, né? Bom, temos 2 minutinhos. Eu quero agradecer, então, ao professor Antônio José Campagnolo, vice-diretor do Colégio Fátima. Quero agradecer à professora Nilza Maria Noal Garcês, coordenadora geral e coordenadora da Educação Infantil, a professora Cláudia Medianeira da Costa Gomes Ataíde, coordenadora do Ensino Médio. Quero mandar um beijo especial para Simone Santana, que está ouvindo aqui, está me mandando os recadinhos aqui. Simone, super beijo. E gratidão por vocês terem estado conosco, gratidão pela homenagem pela Rádio Membuí. E aqui é a casa de vocês também. Sempre que quiserem, a gente está à disposição. Só uma palavrinha para finalizar. Lisete, obrigado por essa generosidade sem tamanho, que na tua pessoa esta rádio coloca sempre um espaço tão precioso, né, para a gente vir aqui. E dizer assim que a irmã Cleusa Maria Casarim, que é a nossa diretora, ela sempre diz assim, Antônio, vai lá e representa a nossa escola, né? Eu não tenho condições de ir, mas eu quero que vocês estejam lá. Então, ela sempre dá a maior força. Um grande abraço para ela, que também é uma pessoa ímpar, que tem um conhecimento ímpar. Encontramos ela e o André também num evento, acho que foi da UFN, não sei aonde foi, fomos lá conversar com ela também, né? Então, eu acho que é uma pessoa que também é uma referência. Muito obrigada. Gente, bom... Nós agradecemos também esse espaço, né, de poder estar aqui, conversar sobre o Colégio Fátima. E trouxemos um mimo para você, da escola. Ai, muito obrigada, gente. Eu vou abrir... Thales, vou atrasar só um pouquinho aqui. Ai, tudo que eu amo. Ai, Colégio Fátima. Gente, olha que lindo. Vou botar aqui. Ai, olha só. Meu Deus. Ai, gente. Quem não ama o seu calendário? Caneta, que eu uso todos os dias aqui. Gente, olha aqui, ó. Olha quem tá aqui.
Nossa Senhora de Fátima, vou compartilhar com o André. Nossa, não, é muita coisa bacana. E ainda, isso aqui, ó, que é fundamental, gente, pra gente cuidar, para não poluir a natureza, pra gente usar, pra gente carregar as nossas coisas. Amo. E olhem aqui, gente, ó, a logo do nosso Colégio Fátima. Quero agradecer os mimos, amei, e agradecer vocês e encerrar, então, e lembrando a vocês, gente, compartilhem essa live para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E um excelente final de noite, uma noite reparadora, que amanhã a gente está de volta com mais Empreender com Sucesso. Empreender com Sucesso. Comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação, Lisete Frölich.